VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui nós abordamos temas como yoga, maternidade real, meditação e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. E o episódio de hoje é sobre empreendedorismo e maternidade. Mas antes, eu quero pedir para vocês compartilharem e curtirem os episódios que eu tenho compartilhado por aqui com quem você acha que pode se interessar desse conteúdo. E agora eu vou apresentar para vocês a minha convidada de hoje. Ela se encantou pelo universo das linhas e agulhas, fez seu primeiro crochê aos 6 anos e aos 13 ganhou de sua mãe um presente transformador, uma máquina de costura. Esse amor pela arte têxtil cresceu e se tornou profissão. Ela se formou em artes visuais pela URGS, estudou moda e design no Senai do Rio Grande do Sul e aprofundou seus conhecimentos em marketing, moda e figurino, inclusive com formação internacional. Hoje, como diretora da Estilizou Moda Escola, ela realiza o sonho de ensinar e espalhar seu método Ninja da Costura, ajudando mulheres a transformarem essa arte em um caminho profissional e de autonomia. Elisa Chao. Obrigada. Obrigada, amiga, por ter aceitado o meu convite. Tá aqui pra Prazer gente. estar aqui. Muito legal. Vamos trocar muitas ideias hoje. Então, vamos começar tu contando pra gente um pouquinho dessa tua trajetória, como é que a costura entrou na sua vida. Eu falei aqui um pouquinho nessa abertura, mas eu acho que tu pode falar com as tuas palavras. Sim, crochetando ali, criança, com a minha avó, daí depois, lá com uns 13 anos, a minha mãe me forçou a entrar no mundo da costura, porque as roupas estavam muito caras. Então foi por motivos de economia. E aí ela disse, não, tá muito caro e tu tem que festinha, já, né, aquela idade, vai aprender a costurar. E eu, não. Odiei, primeira aula, chorei de raiva, falei, não aguento, isso não é pra mim. E aí ela disse, não, calma, vem cá. Ela sentou comigo na máquina que era dela. Hoje é meu xodó essa máquina. E aí eu me encantei. Amei, assim, foi uma coisa que era tão bom ver uma coisa saindo das minhas mãos. Aquilo me dava, até hoje, me dá uma satisfação, tipo assim, fui eu que fiz. Eu não acredito, uau! E hoje eu faço tudo, assim, ontem meu filho tava me pedindo, mãe, eu quero uma fantasia do cara lá do One Piece. Será que tem como fazer? Eu olhei e falei, claro, né? E ele disse, é muito bom ter uma mãe costureira. Então, hoje eu vou realizando as fantasias dos meus filhos. Ai, que delícia! E tu tem essa máquina até hoje? Até hoje é nela que eu faço. Que legal, que super. Então, começou por motivos de economia e virou minha profissão. Sim. Mas aí tu fez ainda a faculdade de artes visuais, né? Nesse Sim, caminho. porque daí eu tinha que... Pra minha família era muito importante se formar e tal. E eu disse, não tem uma faculdade de costura. Não tinha moda na época, né? Só fora e tal. Aí eu peguei o que era mais próximo, que era artes. Tudo assim, o fazer com as mãos, né? Então, cerâmica, pintura, desenho, tudo isso envolvia. E aí eu tive uma boa base também artística, né? Por causa da faculdade, foi bem legal. Ai, que lindo. E aí, então, e o que daí te motivou a empreender nesse universo? Antes de tu empreender com a costura, tu chegou a empreender com outras coisas? Não, foi direto com a costura. Na verdade, quando a gente era criança, eu abri uma biblioteca lá na minha casa, que a Daisy era sócia. E eu tinha um monte de livro e falei, a gente tinha, sei lá, 13 anos. E aí eu falei, vamos lá, vamos emprestar os livros pra vizinhança. E cada livro a gente cobrava 50 centavos. Esse foi o meu primeiro empreendimento. Não minto, teve outro. Teve outro com a maquininha de tricô, com 9 anos. Eu e a Daisy. Abrimos, a Daisy, pra quem não sabe, é prima da Jana. Então, a gente é amigas de infância. E aí, aos 9 anos, quando eu ganhei essa maquininha, eu falei, Daisy, eu descobri um jeito que a gente faz bonecas de tricô. E a gente fazia, né, girando, assim, era uma maquininha rosa, ainda tenho. Aí saía o tricôzinho e a gente bordava olho, boca. E eu falei, a gente pode vender na vizinhança. E aí, nossa, era muito legal. A gente gastava o dinheiro. A gente vendia. E o dinheiro era pra comprar mais lãs.
Claro. E aí a gente dava a volta na quadra batendo nas portas. Então esse foi o primeiro empreendimento voltado pra costura mesmo, pra artes manuais. Sim, sim. Mas aí depois, mais velha, que daí tu transformou isso mesmo num negócio Num teu, negócio. né? Assim, Sim, aí foi quando eu pensei, o que eu posso fazer pra ganhar dinheiro usando aquilo que eu gosto? Porque se fosse pra ganhar dinheiro trabalhando naquilo que não me dá, não tenho paixão, não faz sentido. sim. Aí eu pensei, eu gosto de costurar e eu gosto de ensinar isso. Porque eu peguei uma professora muito ruim e foi uma péssima experiência. Então, se a gente tem uma didática, essa didática pode ser propagada. Então, eu desenvolvi esse método que, assim, qualquer pessoa, mas eu digo qualquer mesmo, porque eu pego crianças de 5 anos para ensinar a costurar. E elas aprendem. Então, a minha didática com as crianças eu trouxe para os adultos. Então, eu comecei a divulgar esse método de ensino que faz as pessoas se apaixonarem por costura. E aí, eu acho que eu tô conseguindo. Que máximo, é legal tu falar isso, porque, tipo, qualquer mesmo, tipo, eu Qualquer. sei só dar uma costuradinha nos rasguinhos, assim, tipo, qualquer pessoa. Qualquer. Venha ser minha aluna. Que super. Tá, e aí, então, agora vamos falar, então, desses desafios, né, dos desafios do empreendedorismo com a maternidade. Pra quem não sabe, a Elisa, ela tem 3 filhos. E aí, quais são, assim, como é que tu consegue conciliar esses desafios, né, da maternidade com o empreendedorismo? Assim, é meio caótico, né? Porque enquanto a gente não tem filho, quando eu abri a empresa eu tinha 24 anos. Aí era beleza, chega a hora que quer do trabalho, acorda na hora que quer, dorme a noite toda, rende, era uma maravilha. Com 29 engravidei, então eu tive 5 anos de ser só empresária e sem filho, solteira sem filho, beleza. Aí a gente manda no nosso nariz. Quando chega o filho, eu não sabia que a vida ia mudar tanto. Diziam, ai, tua vida não começa a ser a mesma. Só quem tá tendo pra gente ter noção. Sim. Que muda assim, né? A vida tá aqui, daqui a pouco vira de Eu cabeça até pra acho que é 360, Mas né? 360 tu volta, né? É. Então, por isso- Tá, tudo bem. então é 180. Tá. E aí eu comecei a ver que eu tinha que ter muita organização. E às vezes, o que tu organizava por um dia, uma noite mal dormida, um filho doente, Já era. era. Sim. E eu ficava muito frustrada com isso. Meu Deus, não consigo. Eu demorei um tempo até entender que isso faz parte, tá tudo bem. E aceita que é assim. Tu vai ter que se reorganizar, tu vai ter que cancelar os compromissos, porque tu tem um filho. Sim. Então, eu acho que a chave para o equilíbrio é tu pegar leve contigo. E tu entender que são duas coisas completamente diferentes e as duas te exigem demais. Uhum. Então, filho é uma empresa e a Já tua é. empresa é um filho. Exato. E se tu cuida mais de um, tu vai deixar o outro e vice-versa. Não tem como. Uhum. O cobertor é muito curto. Tu quer cobrir a cabeça, destapa os pés. Sim. É assim. Sim. E não dá pra gente querer fazer tudo sozinha. E é muito isso, né? Porque o empreender é bem isso que tu falou. É um filho, porque é um negócio que a gente tá criando ali, que a gente tem que alimentar, que a gente tem que fomentar, que a gente tem que criar. Dá atenção. Dar atenção. E o filho é exatamente a A mesma mesma coisa, né? coisa. Então é isso. É como se fosse um filho a mais. Tu que tem 3 seriam 4. Eu tenho uma, são 2 filhos. Então é isso. Também saber dividir um pouco. E eu acho que é muito legal isso que tu falou, né? A gente também saber aceitar os momentos, né? Porque a gente falou aqui nos bastidores um pouco, às vezes a gente tá num momento que quando é muito bebê, a gente precisa dar uma pausa naquilo ali pra focar a atenção nesse bebê, né? Então, assim, e se livrar um pouco dessa culpa, que eu acho que a maioria das mulheres, muitas mulheres têm, né? De, ou eu tô dando atenção demais, ou eu tô dando atenção de menos, ou eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Então, é tipo, respeitar esses ciclos e saber que tá tudo bem, isso aqui tá tudo bem agora, e daqui a pouco vai mudar, né? Então, Exato. E os dois dependem 100% de ti pra dar certo. Só que assim, o teu filho vai ser bebê só uma vez, né? sim. A empresa dá pra esperar um pouquinho, tá né? tudo certo. É isso aí. E aí, Elisa, não sei se tu consegue me responder, mas assim, tu tem 3, né? Então, assim, tu sabe, tu lembra de algum desafio, assim, mais mirabolante que tenha acontecido nesse meio, assim, com os 3 já? Porque a tua última é bem bebê ainda, né? Sim, então deixa eu falar as idades, né, para o pessoal saber. Eu tenho o Gabriel de 11, eu tenho o Felipe de quase 3 e a Lara de quase 1. O desafio foi semana passada, que todo mundo ficou pesteado, pegamos uma virose, os 3, eu tomei banhos de vômito, aquela coisa, e aí, assim, ó,
essa semana eu não trabalhei. Não tinha como, eu tinha que cuidar de todo mundo. E mãe é mãe, né? Por mais que o marido vá lá e ajude, a teta é da mãe. Todo mundo só quer a mãe. O cheiro da mãe. O cheiro é da mãe. E aí eu lembro que eu circulava na madrugada de quarto em quarto, acudindo. Aí a outra fez cocô, troca tudo, lençol. Nossa. É um caos. Às vezes dá vontade de dizer assim, eu queria uma câmera filmando esses momentos pra juntar tudo e fazer um compilado de... E como a gente fica, né? Meu Deus, o outro vomitou. Meu Deus, agora eu tô passando mal. Então, assim, mãe hoje não tem nem direito... Hoje não, né? Sempre foi assim, mas mãe não tem nem direito de ficar doente, né? A gente não consegue. Sim, porque é isso. Em paz. Com certeza. E a gente precisa descansar, mas tem vezes que não... E aí tu precisa pedir ajuda. Sim. Socorro! Sim. As avós, socorro. Se não tem vó, dá um jeito. Vizinha. Dá um jeito de pagar uma babá. Sim. Tem uma frase que eu gosto de dizer, né? Ajuda boa e ajuda paga, né? Às vezes é isso, né? Porque se não tem rede de apoio, é preciso mesmo. Que é ajuda confirmada, porque às vezes a avó também, ela pode ter um compromisso e ela vai dizer, não posso ir ajudar. Sim. Acontece, tá tudo certo. Claro, com certeza. Ela tá fazendo um favor, né? Exatamente. E aí a gente tava, né, falando sobre isso de que as mães, elas se sentem culpadas, às vezes, né, de dividir essa atenção entre os filhos e os trabalhos, né? Como é que tu lida com essa questão? Bom, eu já tô no terceiro, então eu posso dizer que eu passei já dessa... hoje eu tô me sentindo, assim, culpa-free, sabe? Uma mãe sem culpa, porque eu já me chicoteei bastante no primeiro. Eu ficava olhando, ai, meu Deus, eu ia fechar o mês. E autônoma, né? Aquela coisa, depende da gente. Puxa vida, esse mês não deu tanto. Já teve meses que fechou no vermelho. Eu lembro quando o Gabriel tinha meses, meu Deus, eu não consegui vencer ali. E eu ficava naquilo, mas... Tá, só que tu tem um projeto tão importante no teu colo. Então, hoje, se der uma coisa assim que não consigo trabalhar, que nem foi semana passada, eu disse, eu preciso deixar todo mundo saudável, dar remédio para essas crianças, todo mundo descansar. Então, eu acho que é a gente entender que somos uma só. Todo mundo te suga de todos os lados, e é assim, é mãe, né? É isso. E não se cobrar. É clichê, mas é isso, é não se cobrar. E tá tudo certo. Mas é legal até tu falar, sabe, Elisa? Tipo, que tu tá agora no terceiro filho, tu já tirou isso da culpa. Porque a gente pode conseguir, tentar, né? E talvez conseguir. No primeiro. No primeiro, né? Porque aí daí é muito legal o teu relato. Tu já tem os 3. Tu teve que passar por 3 pra já se liberar isso. Mas a gente escutando o relato de outras mulheres, de outras vidas, a gente entende que, putz, é isso aí mesmo. A gente tá ali, acabou de fazer um ser humano, a gente precisa se dedicar esse tempo pra esse ser humano, né? Claro, tem mulheres que preferem, sei lá, desde bebê já botar numa creche ou chamar alguém e tá tudo certo também. Cada uma vive o seu processo da maternidade de um jeito, né? Mas, assim, quem mergulha mais, às vezes é isso. Então, calma que vai dar tudo certo, assim. Vamos para esse plano primeiro aqui, que é super importante, que é, assim, desenvolver um ser humano. Não é, assim, tão simples, né? E aí, o empreender o negócio, ele tá ali, stand-by, e depois ele vai, né? Depois ele vai. E enquanto é bebezinho, eu diria hoje... focar nesse bebê. E eu fiquei assim, na primeira gravidez, meu primeiro puerpério, deu 1 semana, eu já tava trabalhando de corpo presente na empresa, abrindo porta para aluno e tal. Não era eu dando aula, eu tinha uma outra professora, mas eu já tava lá e pegando, fazendo chamada, pagamento, isso aqui. Guria, que loucura, pra quê? Sim. Hoje, aí a gente fica, se eu tivesse a cabeça de hoje, né? Mas é importante ter passado pelo processo. Claro. Mas às vezes é isso também, daí às vezes a mãe chega num esgotamento mental porque ela não se respeita, né? Então, eu acho que saber esses lugares... E aí eu vou entrar com o meu conteúdo aqui, que assim, a gente aprende a se respeitar quando a gente consegue silenciar em alguns momentos e olhar pra gente, né? Ter momentos, assim, se dar momentos, ou às vezes até se obrigar a ter uns momentos de pausa pra entender, não, peraí, isso aqui é muito necessário pra que eu siga em frente conseguindo fazer tudo que eu tenho que fazer, né? Por isso que vem as doenças, que é pra te derrubar e fazer... Agora é tu para. Isso aí. Claro, porque a gente fica numa loucura, não posso ficar doente, preciso dar conta, né? E é isso aí, o físico, ele diz, olha aqui, ó, tu vai ter que parar agora, que em algum momento tem que parar. Então, pra quem não sabe, eu já vou até fazer uma propaganda rápida do meu produto. Eu tenho um programa que chama O Corpo Pede Calma, pra você incluir pausas, pequenas pausas durante o dia a dia de vocês. E principalmente das mães. Então, esse programa para as mães, ele é super gostoso, simples, fácil de incluir na rotina e faz toda a diferença na saúde mental, né?
E eu sou aluna da Jana e faço esse programa O Corpo Pede Calma e é muito bom. É verdade, viu, gente? Não, e ainda complementando isso que tu falou, né, de como a gente precisa entender o que é ter um bebezinho ali pra cuidar. Tu acabou de produzir um ser humano. Tipo, essa criança te sugou de dentro pra fora já. Ela sai de ti. Tu tá lá sangrando. O que eu quis ir trabalhar? Não, olha, que eu fui trabalhar sangrando? Pensa. Tá. Tu tá lá precisando reconstituir teu corpo. Aí, mal tu tá te ajeitando ali internamente, tu já tem que dar mamar. Então a criança te suga de fora pra dentro. E aí tu produz o alimento pra essa criança. E ainda mais a tua cobrança de eu tenho que estar na empresa, eu tenho que empreender, eu tenho que render fora, performar. Não, performa na tua maternidade. Esse é o teu principal plano agora, né? Em caso de bebê pequeno, claro. Sim. Eu acho que isso tem uma questão também muito da sociedade, né, Elisa? Da gente tá sempre performando. É isso, a gente tem que ser boa mãe, boa empreendedora, boa mulher, boa esposa, boa em tudo, né? E daí a gente fica nessa corrida louca. Então, é realmente isso, assim, calma, né? Então, assim, a gente fala um pouquinho, assim, até dessa tua paixão de olhar o que tu fez, o que tu produziu. Como é que foi essa decisão de ensinar a costura, né? É porque a Estilizou, ela é a escola que eu queria que existisse quando eu era criança. Quando eu tava lá, minha mãe procurando escola, e aí ela sempre achava umas escolas... eu era uma senhorinha ensinando outras senhorinhas, e eu ficava lá, eu tinha 12, 13 anos, e eu ficava lá assim, não sabia conversar com ninguém, os papos eram outros, né? E era sempre uns lugares meio... é uma sala. E eu pensava, poxa, podia ter uma escola legal, né? Colorida, que estimulasse a criatividade, que fosse receptiva para crianças também. Aí eu pensei, eu vou fazer isso, que era o que eu gostaria. Então a Estilizou nasceu dessa... Da ideia que eu gostaria de ter tido lá atrás. Nossa, muito legal, porque é muito isso mesmo, né? Quando a gente pensa em costura, a gente sempre pensa numa senhorinha costurando na sua salinha lá e tal. E aí temos aqui essa mulher maravilhosa ensinando costura. Na sala dela, tu tem um espaço aqui em Porto Alegre, né? Que é onde a gente tá. Mas também era a próxima pergunta, como é que tu decidiu transformar isso pro online? Guria, porque daí começou o Instagram. Aí veio a era Instagram, fiz um perfil e aí ia postando ali, mas assim, dia a dia. Na época que o Instagram era mato, que era só foto. Lembra? Só podia foto no feed. E a legenda era curtinha, não dava pra fazer textão. E aí fui indo, daí começaram, você dá aula, você tem sede aqui no Mato Grosso, você isso, me perguntando em outros lugares, você, vem pro Rio de Janeiro. Aí eu pensava, e agora, né? Preciso fazer um jeito de atingir esse povo. Daí eu fui pro online. Daí hoje o meu foco bem maior é o online, né? Bem maior, sim. E é assim que daí tu atinge, né? Brasil inteiro, mundo inteiro, na verdade, isso, né? Se for possível. E tu acredita que a costura, ela pode ser uma ferramenta de empoderamento para as mulheres? Total. Eu acho, até falam assim, como que tu tem uma autoestima tão boa? Minhas alunas falam, eu adoro a auto astral da Elisa. Eu falo, sabe por quê? Porque eu sempre costurei. E quando a gente costura, a gente chega e veste a roupa assim, essa roupa foi eu que fiz. Dá um poder, sabe? A gente fica assim... Nossa, eu que fiz. A gente não tem orgulho quando faz um filho? Meu filho. Imagina, aí eu preciso de uma saia assim. Vou lá, escolho o tecido, desenho o modelo e faço. Então, eu acho que eu fui uma criança muito elogiada pelas coisas manuais que eu fiz na minha vida. E de tudo, assim, eu fiz cerâmica, eu fiz pintura, eu fiz tudo, né? Então, sempre eu chegava em casa com alguma coisa e, que bonito, nossa, uau, vou deixar na sala, que legal. E aí, eu acho que isso constrói uma autoestima boa também. Que legal, né? Sabe que eu te ouvindo agora, eu fiquei pensando, eu sinto esse empoderamento quando eu faço os meus detox. Pra quem me acompanha sabe que eu gosto bastante de fazer alguns detox, assim, ao longo do ano. E eu sinto muito isso, assim, de como eu sou capaz de estar me propondo a fazer aquilo que eu fiz, por exemplo, sei lá, né? Fazer o detox, no meu caso, assim, que é ficar, sei lá, 5 dias, 20 dias sem comer açúcar, por exemplo. No final desse programa, dessa proposta, eu me sinto, assim,
tão poderosa que, tipo assim, olha só o que eu consegui fazer por mim mesma, né? Então, tipo assim, é um empoderamento mesmo. Ele pode vir de vários lugares, e da Elisa vem da costura, tipo, eu trouxe esse exemplo, mas ele pode vir de outros tantos lugares, né? Esse empoderamento. E é legal a gente falar isso para as mulheres, para cada uma daqui a pouco buscar um lugar de se empoderar, né? Porque eu acho que a gente precisa, assim. E da gente ver que a gente tem poder, né? Exato. Tipo, olha que legal essa área tua. Sim. Pô, isso nada mais é do que uma mini cura, né? Isso. E tu tá criando isso pro teu corpo, tu tá criando um baita bem-estar. Sim. Olha que demais. Né? A gente tem poder de muitas coisas, né? Muitas coisas. Muitas coisas. Então, agora a próxima pergunta é: quais dicas você daria para uma mãe que quer começar a empreender? Uma mãe que quer começar a empreender. Então, focar num objetivo, né? Primeiro, assim, o que eu quero? Porque, eu não sei para onde eu vou. Tá, daí qualquer lugar serve, né? Dizia o gato da Alice, no País das Maravilhas. Não ficar pensando nessa coisa assim, deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. Não. Foca, olha para onde tu quer ir e escolher algo que tu tenha pesquisado também. Nem sempre algo que tem muita concorrência é ruim. Às vezes, aquilo que tem muita concorrência pode ser que tem muito mercado. Então, né? Tem esse outro olhar. Eu vou fazer isso, mas, puxa, tem muita gente fazendo. Mas será que não é porque tem muita gente procurando? Então, não desanimar por causa disso. Tem muita concorrência. Que nem no meu nicho, né? Eu faço ajustes de roupas. Tem umas quantas no bairro aqui. Na cidade inteira. Mas é porque todo mundo precisa disso. Todo mundo tem algo, tem uma roupa, né? As pessoas hoje não sabem fazer. Então, é por isso que tem bastante gente. Claro. E a gente tentar ser a melhor, às vezes fazer o básico bem feito. Tu não precisa, assim, pensar um negócio mirabolante. Mas tu fazer... O que é o básico bem feito? Tu ser pontual. Já é uma coisa, assim, que os profissionais não têm. Tu fazer com uma qualidade excelente, excepcional. Não precisa eu preciso agora cavar um mercado, assim, assado. Não, às vezes é o feijão com arroz ali que tu vai te destacar, sabe? Mas ele precisa estar bem temperadinho, precisa ser, né? E ter um diferencial, assim, pensar o que eu posso fazer de diferente para minha concorrência. Vou falar do meu caso. Oferecer uma garantia, oferecer um ambiente bonito, que a pessoa entre e se sinta bem, porque hoje a gente chega nos ateliês e é tudo aquela uma bagunça, né? E uma outra dica também é a pessoa fazer um plano e pesquisar assim no mercado. Por que tal empresa será que deu errado? O que aconteceu com essa? Para tentar não fazer os mesmos erros, né? Para já corrigir antes. Legal. Eu acho que, né, tu falou isso, né, que quando tem muito, por exemplo, tem muitas costureiras e tal para fazer os ajustes, é porque talvez as pessoas procurem mais, né? E eu acho que sempre tem lugar, né, para quem quer empreender, sempre tem lugar em todos os ramos, sabe? E é muito isso que tu fala, tipo, no yoga também acontece muito isso, sabe, Elisa? Às vezes, quer ser instrutora de yoga, vai lá e faz 50 formações de tantas horas, de não sei o quê, de BBB, quando, na verdade, o que tu precisa é realmente ensinar o arroz com feijão. É ensinar a pessoa a estar na presença, a respirar com consciência, a olhar para a vida dela, para as emoções, para o corpo dela com presença, do que ficar inventando 1 milhão de coisas, né? Então, é muito isso. Fazer o arroz com feijão bem feito, talvez algumas pessoas com o seu jeitinho, algumas não, né? Todo mundo, quem gosta, assim, de botar o seu jeitinho, é isso, né? De arrumar um ambiente, de trazer algum, assim, plus a mais, um detalhe para sua aula, para o seu espaço, pronto. Eu acho que a minha dica também é muito essa, assim, quem faz as minhas aulas sabe que eu sempre tenho algumas coisinhas ali, assim, né, um cheirinho, ou a sala já tá bem prontinha esperando as pessoas, que é o diferencial de cada um, né, e cada um tem o seu, assim. Exato. E eu sou aluna também, do presencial. Tô fã! Foi muito louco, né? Elisa até tu podia contar, porque a Elisa, ela nunca fez yoga na vida, né? E, tipo, nunca tinha pensado em fazer, né? Eu fiz grávida. Porque grávida a gente fica zen. Vou fazer tudo para meu filho. Fui nutricionista, fui em tudo. Meu Deus, quero melhor. Fui na nutricionista, não segui nada. Então tá, vamos fazer yoga. Odiei. Era tudo igual, os mesmos exercícios. Eu achei um saco. Pelo amor de Deus, não aguento isso aqui. Fiz 1 mês, saí. Daí, caí na mão da Jana, né?
Ai, como eu gostei. Aquela aula do, como é que chama? Refúgio materno. Aham. Refúgio materno. Eu senti como se fosse uma sessão de massagem. E eu saí de lá como se eu tivesse dormido uma noite inteira. E eu não tinha dormido a noite inteira, eu tinha dormido toda errada. E ainda pensei, ainda amanhã tem que acordar. Ah, mas tá, vou, né? Porque pra mim, marcou, tá marcado. Cheguei lá, eu saí de lá como se eu tivesse dormido. Porque eu tive um descanso consciente, que é o que a Jana ensina. É isso mesmo, né? Restaurar o corpo. Então, amiga, vamos aproveitar esse assunto e vamos falar, assim, sobre esse equilíbrio, né, com o autocuidado. Mesmo, né, com esses todos os papéis que a gente tem na maternidade, tu reserva um tempo pro teu autocuidado? Hoje em dia. Não, Não olha consigo, guria. Tá. Não, hoje em dia, com 2 bebês, é o meu É banho. que sim, tá, mas é mais difícil, né, É nesse a hora do momento que meu tu tá banho. vivendo. E assim, ó, tomo banho com todo mundo, assim. Aham. Lava um, lava outro e lava eu. Sim, sim. Hoje é assim. Tá. Mas é por causa. Eu estou numa fase que é o meio Tá, hora mas do rush. tu tava fazendo uns exercícios em casa com a tua guia, né? Sim, Com sim, sim. então Sim, é um eu momento faço. de É verdade, é um autocuidado, momento. né? Sim. Eu tenho uma hora que os 2 maiores estão na escolinha e a bebê Tá dorme. É. Aí eu consigo fazer um exercício online ali. E os teus também, né? Que são as janelinhas de tempo ali que eu consigo. Daí eu faço umas respirações e as contrações de abdômen pra fazer a barriga Então, voltar. É super verdade. é um momento de autocuidado, porque às vezes a gente pensa também na maternidade, né? Ah, a gente precisa. Na maternidade, não, na vida. Na Várias vida. pessoas acham, ah, tem que estar o momento ideal, o ambiente ideal, aí tem que estar todo mundo Não. dormindo. É isso, ainda mais quando tem bebê aqui dormindo do ladinho, ou acordou, nananã, e faz Eu aquilo que tem faço que na fazer, sala né? cheia de brinquedos. Assim, É isso em aí. volta. É isso aí. Então, tu tem os teus Tenho, momentos de tenho. autocuidado. É verdade. E aí, como é que o que te ajuda a recarregar tuas energias? O que me ajuda? Bah, seria uma noite de sono bem dormida, né? Que agora não tá sendo Nem muito sempre é possível. possível. Mas vai passar essa. Agora eu fechei a fábrica, então já eu vou voltar a dormir. Mas tu acha, então, que é isso mesmo, assim? É, uma noite de sono. Porque a privação de sono pra nós mães é muito complicado, né? Porque Muito. é isso, a gente fica depois no outro E a gente- dia... E a gente precisa dormir pra produzir leite, então é uma coisa incoerente, né? Sim, ainda mais tu que amamenta, com certeza, né? Pra Tem que tu ter ver esse- como é necessário ter ajuda. Porque Sim. se tu precisa dormir, significa que tu precisa de alguém que Pra fique tá com a ali, né? criança ali pra tu poder descansar e produzir. Sim, com certeza, né? E aí, agora eu queria trazer um ganchinho, assim, do yoga, né? Que, assim, no yoga, assim como no yoga no empreendedorismo, a gente também precisa de paciência no processo, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, quer abrir um negócio, quer que amanhã ele esteja em pleno funcionamento, que a gente esteja com clientes, com alunas e tal. E o yoga, ele tem uma premissa, né? Que é uma conduta que a gente chama, que chama tapas, que fala muito sobre a resiliência, né? Sobre a gente ter a resiliência, no caso agora eu tô falando do yoga, né? Na prática, por exemplo, a resiliência de praticar todos os dias a tua prática física, agora eu tô falando dessa parte, né? Pra tu ter a evolução no teu processo. Tipo assim, tu quer fazer determinada postura lá, tu vai ter que praticar todos os dias pra tu alcançar esse lugar. E no empreendedorismo é muito isso, né? A gente ter essa constância e essa resiliência pra poder chegar naquele lugar que às vezes demora bastante tempo, né? Demora. E é que nem um filho, é que nem tu querer que o filho nasça e já saia caminhando. É, isso Não aí. dá? É. É incoerente, né? E É. sim, tu precisa ficar lá alimentando, tem que estar em cima, tem que ir cuidando desse negócio, que é um filho, pra depois ele vai colher frutos. Exato, e eu acho que essa força interna, assim, né, que a gente tem que ter para ter essa disciplina, às vezes, quando a gente tá nesse momento de maternidade, principalmente, eu acho, de filhos mais novinhos, né, a gente vai meio que se perdendo, fica meio, assim, atrapalhado e tal. Daí entra as amigas, né, tipo assim, pra dar uns lembretes, tu já me deu uns lembretes por aí. Né, uns lembretes, não, amiga, calma aí, quem sabe tu faz isso, quem sabe tu chama alguém, quem sabe tu, sei lá, eu vou aí, vou lavar tua louça, vou fazer alguma coisa, então, assim, eu acho que as mulheres, a gente tem muito isso, assim, os homens às vezes têm, mas eu acho que menos que a gente, desse apoio, né, às vezes é só uma escuta, né, é só uma reclamação que a gente quer fazer, é só alguma coisa, tipo assim, reclama pra amiga, né, que nem outro dia tu falou, reclame aqui, então, né. E eu acho que graças, assim, às deusas, a gente tem esse apoio das mulheres, né? Então, é super importante também, às vezes, a gente tá entre mulheres, né? Porque a rede de apoio também pode ser uma amiga que vai só te escutar.
né? Exato. Pode, às vezes, ser um encontro virtual com uma amiga. Aquilo ali já é uma rede de apoio. Muito. Não necessariamente alguém que vai na tua casa lá te ajudar e tal. Mas tu ter esse apoio feminino, né? É muito bom. É muito forte, porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente tá com tantas coisas na cabeça que a gente só quer botar pra fora, né? Assim, pode ser a terapia também, pra quem gosta de terapia, mas às vezes uma amiga já resolve. Já né? resolve. Um áudio já resolve. Resolve super. E aí, o que te mantém, assim, eu, no meu caso, é o yoga e a meditação. O que te mantém, assim, nesses momentos mais difíceis da maternidade, do empreendedorismo, assim? O que tu pensa, tipo, peraí, assim, tipo... Costurar me mantém. Eu adoro. O que eu vou fazer pra, né, dar uma desestressada? É o meu trabalho. Costurar. Eu costumo dizer que eu não trabalho, eu me divirto. Então, por isso que eu falei, você vai escolher alguma coisa pra empreender, pega algo que tu tenha paixão. E também as amigas dão bastante suporte. Né? Que demais. Mas eu acho que, sabe, que até tu falou assim, escolha uma paixão como trabalho. Mas eu acho que a gente tem que também, Elisa, dar uma desmistificada nisso, assim. Não é porque é paixão que a gente ama que não dá trabalho. Não. Né? Sim. Tem parte que eu acho um saco de fazer. Né? Tem parte, tipo, a contabilidade. Odeio, mas tem que fazer. Exato. Mas é isso, é que nem um filho, não vai ser sempre mil maravilhas. Vai ter momentos que tu precisa lá dar bronca, limpar cocô, limpar vômito. É a parte que a gente não faz com tanto prazer, mas que é trabalho, né? Que tudo tem né? Porque eu acho que isso, assim, muitas pessoas, quando veem mulheres que empreendem, ou outras pessoas que empreendem, acham, ela tem a vida dos sonhos, ela faz tudo que ela quer, na hora que ela quer, e tá tudo lindo, ela trabalha com o que ela ama. Mas, assim, ninguém vê os bastidores, né? Porque é isso, assim, tipo, a Elisa já tá há mais tempo que eu no digital, no conteúdo, no Instagram ali. Pô, é uma trabalheira que a gente tem pra produzir conteúdo, pra editar, pra fazer o calendário dos posts, pra ir lá nos stories, pra não sei o quê. E as pessoas, ela tá ali só falando. E não é bem isso, né, amiga? Quem vê palco não vê bastidores. Exatamente. Então, é bom a gente falar, porque, assim, a gente tem, sim, várias maravilhas de empreender, que eu acho que uma das melhores coisas do empreendimento pra mim é, assim, tu poder fazer a tua rotina. Liberdade. Tu poder fazer o teu horário, tu poder trabalhar viajando, tu poder se mudar de cidade, tu poder, né? Isso realmente não tem preço, assim. Só que tem o por trás, que é o trabalho. Ok. E se não, ou é isso, ou tu ia bater cartão. Então, o que tu prefere, né? Os dois são difíceis, escolha o seu difícil. Exatamente. E aí, como é que foi o teu processo na construção da Estilizou? E quais os aprendizados tu tirou dessa jornada, assim, se tu pode nos dizer algum? Posso sim. Meu processo foi que, assim, primeiro eu tive muito que eu acreditar em mim. E foi bem processo mesmo, porque eu pensava assim, meu Deus, eu escolhi uma faculdade e eu quero trabalhar numa coisa que não dá dinheiro. Ai, tu vê costura, que coisa, todo mundo fala que não. E eu ia nessa onda, né? Todo mundo fala, então eu acreditava. Eu ainda não estava fortalecida. E aí eu pensava, nossa, como é que eu vou fazer para isso dar certo? O que vai ser? O que eu posso fazer para fazer acontecer? Porque eu queria muito que desse certo. E aí um dia eu cheguei e falei eu trabalhava pro meu tio de vendedora na loja dele, tá? Ele traz coisas da China, enfim. E aí eu dizia pra ele, tio, sinceramente, eu não gosto disso. Eu prefiro, eu sou muito mais feliz 2 vezes na semana, terças e quintas, que é quando eu saio daqui e vou dar minha aulinha de costura lá pras minhas crianças. E aí, eu quero trabalhar nisso. E ele, tem certeza? Tá louca, Elisa, não faça isso. Vai ser professora, tu vai ser costureira. Eu disse, vou. E ele não tava levando fé. E ele dizia, Elisa, eu acho que tu tem que botar os pés no chão. Não é bem assim, a vida não é um morango. Leva isso como hobby. Eu dizia, tio, eu gosto demais disso pra ser só meu hobby. Pra ser só 2 vezes na semana. Eu amo isso. E eu não posso viver contando os dias pra chegar sábado e domingo, ou contando as horas pra fechar a loja, pra eu ser feliz. E esperar pelas minhas férias. Não, eu não tenho como viver assim. Não gosto. Aí ele, então deixa eu te fazer algumas perguntas. Aí ele começou. Como é que tu vai divulgar isso? E não tinha internet naquela época, não era assim. No máximo tinha Orkut. Acho que, no máximo, era Orkut e MSN naquela época. E ele, como é que tu vai divulgar?
E aí, cada vez que ele me fazia uma pergunta, eu tinha que pensar, né? Eu não ia me deixar por vencida. Agora eu vou responder. E uma hora ele vai ver que vai dar certo. Como é que tu vai divulgar? Eu dizia, tá, tio Beto, a gente pode pegar e fazer divulgação nas lojas de tecido aqui. Eu conheço algumas pessoas, as vendedoras, que eu tô sempre ali. Eu vou fazer parceria com eles. Aí ele, tá. E onde que tu vai fazer? Eu falei, olha, eu já comecei num canto ali na minha casa, no quartinho, era um quartinho de dependência de empregada. Eu já comecei ali. Ali eu posso atender 2 alunas. Se eu tiver um espaço maior, eu atendo mais, mas hoje a minha limitação são 2 alunas. Ia lá nos fundos, só que já tá bonito. Ah, tá. E aí ele via que não tinha muita saída, né? E aí ele foi me fazendo perguntas e eu chutando as pedras. Até que um dia, isso não foi numa conversa só, a gente foi digerindo, todo dia tinha uma conversa. Aí, até que um dia ele falou assim, ele foi bem assim pra trás, né? Eu desisto. Eu desisto de te fazer desistir do teu sonho. Ai, que legal. Porque tu acredita tanto nele que até eu já tô acreditando. Daí eu disse, é sério, tio Beto? Tipo assim, eu consegui fazer o cara que é a cabeça, o empreendedor da família acreditar no meu sonho. Guria, naquele momento, eu fiquei assim, uau. Aí eu saí da loja, cheguei em casa e falei, mãe, tô saindo da loja mês que vem, porque eu vou terminar a faculdade. Como eu tava perto da formatura, ele começou a me instigar, né? E foi muito importante o papel dele. Foi tipo um coach, né? É isso que eu ia te dizer, porque ele fez perguntas bem interessantes pra quem quer abrir um negócio, né? Sim, porque ele há 20 anos naquela época, hoje há 40 anos, né? Ele já trabalha nisso, isso faz 20 anos. Há 20 anos ele já tinha um negócio. Experiente, né? Então, ele já sabia como é que era, né? Ele dizia, Elisa, agora tu tá solteira, sem filho, espera, daqui a pouco tu vai ter filho, tu vai ter marido, tu vai ter casa. Não é bem assim, Elisa, tu tá no auge, calma. Aí quando eu fui respondendo essas perguntas, e ele disse, tá, então é o seguinte, eu já acredito, né? Se tu quer me ajuda, eu te apoio no que tu precisar. Olha que amor, né? Foi um pai pra mim, um amor. Se tu quer me ajuda, se tu quer até aquela casa minha lá que tá vazia, eu ia vender, mas então eu seguro pra ti. Eu falei, não, Tibeto, muito obrigada. Eu tinha já um lugar que eu tinha pensado, que é o lugar de hoje, né? E eu acho assim, tu tá na idade de errar. Vai, faz, erra. E se der errado, eu tô aqui, aí a gente pensa numa coisa, né? Ele queria que eu trabalhasse com ele, né? Sim. E aí eu disse, Tibeto, muito obrigada. Mas ele já cumpriu o seu papel só de me fazer pensar nessas perguntas. Então, isso é uma boa ideia, né? A gente ter... Se tu não tem ali alguém que vai te fazer essas perguntas, como o meu tio Beto, faça essas perguntas, né? Como é que eu vou divulgar? Como é que eu vou fazer acontecer? Onde que eu vou trabalhar? Onde que eu vou atender essas pessoas? Se é com internet, que bom, tu não precisa desse lugar, não precisa pagar aluguel. Mas sempre começar pequeno. Não queira assim, tipo, ele me ofereceu uma casa. Uma casa imensa lá, era a casa onde ele morava. E eu falei, não, tio Beto, é demais. Já ia, imagina, a conta de luz ia ser monstra, tudo ia ser grande, ia ter que botar um segurança, porque é uma casa. Eu falei, não, calma, vamos começar pequeno numa sala e não dar o passo maior que a perna, né? Hoje em dia, se eu fosse começar, eu começaria até dentro da minha casa, sabe? Começa ali, hoje, pensando em atender clientes de costura. Eu trabalho ali, chega um cliente, atende, então... Sim. Começar pequeno, não já com um aluguel de R$2.000, sabe? Tu nem começou a ganhar dinheiro ainda, tu já tá endividada. Exato. E eu acho que é uma coisa que tu falou bem importante e legal, né? De quando a gente empreende, que é, assim, entender que o erro, ele também é um aprendizado. Total, e faz parte do processo. Então, assim, quanto mais a gente errar, mais a gente vai aprender, né? E que bom que a gente errou no início, enquanto tu tá pequeno. Isso. Porque daí o jeito de reparar é menos trabalhoso e menos oneroso, né? Sim, com certeza, né? Porque às vezes a gente não faz algumas coisas, não dá o passo seguinte, digamos, por medo de errar, né? Então, isso é um aprendizado bem legal, eu acho, para quem quer empreender. Que é assim... os erros, eles vão existir, acho que sempre, até quando a gente, né, já for mais experiente e tal. Os erros, talvez, eles fiquem menores, óbvio, por conta da experiência. Mas quanto mais a gente erra, mais a gente aprende, né? E mais a gente encontra maneiras também de solucionar, porque às vezes a gente fica ali muito presa, assim, tipo, isso. E se a gente tá bom, errei, vamos fazer outra coisa, vamos pesquisar de outro jeito, vamos solucionar isso aqui de uma outra maneira, né? E eu acho que uma outra coisa que tu falou, eu fiquei pensando também, às vezes é compartilhar os nossos sonhos, né, com alguém, no teu caso,
caso foi com teu tio, mas às vezes pode ser, né, com uma amiga, com a vizinha, sei lá, porque às vezes alguém diz, eu tenho isso aqui que pode te ajudar, eu tenho esse lugar que tu pode usar, eu tenho a fulana que pode se interessar, né? E às vezes a pessoa pode jogar um balde de água fria também. Mas, também. mas pode acontecer, como o meu tio Beto, ele fez eu tentar desistir. Só que, às vezes, essa pessoa só tá te fazendo pensar. Ela não tá fazendo por mal. Ela quer o teu bem. Meu tio, ele queria o meu bem. Ele dizia, Elisa, não vai fazer isso, vai ser costureira, tu tá louca. Ele só queria o meu bem. E foi muito bom, porque no que ele foi fazendo eu pensar, eu já raciocinei como ia fazer acontecer o meu negócio. E eu acho que quando tu fala tá em balde de geografia, eu acho que é um teste pra ver assim, é mesmo isso que tu quer fazer? Tu tá preparada pra também enfrentar os desafios? Porque como a gente falou antes, o empreender não é mil maravilhas. Então assim, tu tá preparada também pra levar uns baldes de água fria, pra passar por essas barras aí. Então é legal, às vezes, é legal quando alguém também te joga um balde de água fria, que te testa. Não, eu quero sim, eu quero fazer, eu quero empreender, eu quero continuar com essa minha vontade e eu vou fazer. E aí é que entra a confiança no teu sonho. Porque se tu tá realmente confiando que aquilo ali é o que tu quer, não há o que vá te parar. Não há. Então a pessoa pode ir ali te fazer perguntas ou falar, isso aí a fulana já fez, não deu certo. Tá, mas essa é a história dela. E eu posso fazer e vai dar certo. Isso mesmo, né? Autoconfiança, né? Trabalhar autoconfiança. E aí tu trouxe ali, eu fiquei me lembrando agora, no início lá, tu começou a dar aula pra criança só, né? Depois que tu foi expandindo pros adultos, né? Isso. Então, também é uma outra coisa que eu queria dar de dica pra quem vai começar. Às vezes, tu vai escolher começar num nicho, mas daqui a pouco o vento vai te levar para outros lados. E tá tudo bem. Então eu comecei assim, eu quero ter uma escola para crianças. Deu 3 meses, eu tive que abrir aula para adultos de tanto que pediam. Eu ia dizer não? Não, né? E hoje eu tô mais para adulto. Aliás, eu só dou para adulto hoje, né? As crianças é meio que morreu, assim, não tem mais tanta procura. E eu fiquei feliz com isso. Então, olha só, o sonho era abrir uma escola de costura para crianças. E hoje eu ajudo mulheres a ganharem dinheiro com costura. Que é muito bonito também, e me preenche, e eu adoro, sabe? Ouvir as histórias de mulheres que conseguiram mudar de vida porque estão empreendendo com a costura. Claro, isso mostra que no processo os ajustes vão acontecendo, talvez também para que isso fique mais redondo, diferente do que tu pensou, né? Exato. Então, assim... e tem muita gente que fica assim, mas eu tenho que esperar tal coisa, tal máquina, ou tal, preciso fazer uma reforma. Guria, só começa. Eu gosto de falar uma frase que eu não sei de onde que eu ouvi ela, mas é assim... Não espere perfeição para começar. Decole e vá aperfeiçoando em pleno voo. Então, assim, tu decola. Começa. Só começa. Lá no alto, talvez o vento te jogue para um lado. Daqui a pouco tu faz outra curva, vai pro outro. E que bom. Agora, imagina se tu ficasse lá... deixa eu arrumar bonitinho. Não começa nunca. Não existe perfeição. Isso é verdade, né? Às vezes até com a maternidade, né? Tem muitas mulheres que elas querem ser mãe e ficam assim, não, mas quando eu tiver isso, quando eu tiver o trabalho tal, quando eu tiver em tal lugar... Quando eu for promovida, quando eu me mudar, depois que eu fizer a viagem, não sei o quê. E não adianta, porque assim, nunca é o momento perfeito. E mesmo que seja, quando você for mãe, tudo vai mudar, né? Então, eu, por exemplo, a minha história de empreender, eu já empreendia antes da Eva, mas depois que a Eva nasceu, eu mudei completamente de ramo. Então, eu acho que eu falei poucas vezes aqui, até tem um episódio que eu acho que vai ser o próximo, que a gente vai falar sobre transição de carreira. Eu sou arquiteta, e depois de ser arquiteta, eu ainda fui designer de estampas, que eu até falei, lembra que eu fui dar uma palestra uma vez de estampas lá na tua escola? Para as crianças, eu fui lá na escola da Elisa, foi super legal, para falar sobre estampas, que daí era o que eu estava fazendo no momento, então eu já empreendi, assim, com isso, eu fazia, eu tive também uma linha de produtos para casa, jogo americano, almofadas e tal, das estampas que eu fazia. Aí depois eu tive a Eva. Nesse meio tempo, na verdade, ainda tive uma agência de comunicação com uma mulher que foi minha sócia, que ela era publicitária, e aí depois eu tive a Eva, e depois que eu tive a Eva, eu falei... não sei se é isso ainda que eu quero continuar fazendo e tal, como muitas mães mudam, né? Muitas mães, depois que vivem a maternidade, elas mudam de carreira.
E aí, na verdade, foi quando eu mergulhei no autoconhecimento, no yoga. Eu já fazia yoga antes da Eva, mas aí, depois da Eva, foi onde eu decidi, assim, não, eu preciso mergulhar nesse lugar aqui que tá me fazendo muito bem, assim, tava me fazendo super bem, né? E aí eu fui mergulhando muito fundo, fiz a formação, estudei muitas coisas, e daí eu acho que eu encontrei o que eu quero fazer da minha vida. E aí, né, eu decidi, não, então eu vou dar aula, vou ter o meu espaço, vou... Aí vieram muitas coisas. Eu transformei o meu escritório de design num espaço de yoga. Aí veio a pandemia, tipo assim, no primeiro mês aí tudo fechou, né? E aí, daí, na pandemia, a gente se mudou para onde eu vivo hoje, lá em Santa Catarina. E aí, lá, eu reestruturei tudo também. Nesse meio tempo, eu tive um negócio lá, também tive uma loja lá. Então, eu empreendi num outro legal. Eu já empreendi em muitas frentes, sabe? Então, assim, eu empreendi na loja e depois da loja, de um tempo na loja, lá na loja também dava algumas aulas e tal. Eu entendi que não é sobre negócios, assim, né? Tipo, a loja ou a agência. O que me bate mesmo é transmitir o yoga, né? A presença, a consciência. E aí, eu tô nesse caminho agora, assim, muito dedicada, assim, a Elisa super me apoia agora em vários momentos no digital, porque agora a minha ideia é expandir mais e mais pro digital, e é um desafio muito grande. Às vezes eu ligo no Reclame Aqui da minha amiga, porque, assim, né, é super desafiador. Então, essa foi uma breve história da minha parte no empreendedorismo, né? Então, a gente tá se encaminhando para o final do nosso episódio, praticamente. E eu quero aproveitar mais uma vez e falar para vocês curtirem e compartilharem esse episódio com outras mulheres que vocês acham que possam gostar desse nosso conteúdo, porque eu acho que nós, entre mulheres, a gente sempre tem coisas, reflexões maravilhosas para falar com as outras e a gente aprende muito com outras mulheres. Mas antes da gente ir para o nosso quadro final, eu quero te perguntar se tu acha, Elisa, que costurar ele pode ser um processo terapêutico e meditativo. Total. Quando eu tô costurando, eu não sei nem no que eu penso. Uma vez me perguntaram, eu tava um dia bordando. E aí o meu ex-sogro tava me olhando assim. Eu não lembro o que eu levantei a cabeça e ele tava parado me olhando. Eu falei, o que houve? E ele disse, no que tu pensa enquanto tu faz isso? E eu disse, eu não sei. Eu não sei nem onde é que eu tava. Então é total. Que legal. Isso é mindfulness total ali, né? De estar muito concentrado no que tu tá fazendo. E eu acho que a costura, ela exige muito isso, né? Porque tem alguns trabalhos que devem ser muito minuciosos, de detalhes, enfim. E daí tu tá nessa presença, né? E aí a próxima pergunta era isso. Como é que isso pode ajudar mulheres? Eu acho que é muito isso. Às vezes tem mulheres que estão tão ansiosas, tão depressivas, tão em momentos desafiadores da vida, que trazem, talvez, né, no teu caso, assim, esse trabalho manual, e eu acho que tu consegue trazer a pessoa, né, pra presença. Ali, melhora assim. a ansiedade, a autoestima, porque a pessoa vê que é capaz, né? Ela enxerga, nossa, eu consigo fazer algo, eu produzir algo, e é bonito, e é bom de usar, e é útil. Nossa, tem muitos benefícios, e a coordenação aqui também, né, das mãos, melhora tudo, assim, a concentração. Pra criança, então, nossa, é muito bom. Então, acho que super pode ser um processo meditativo, né? Eu falo bastante isso aqui, que para desmistificar, porque às vezes as pessoas, não sei meditar, não consigo parar de pensar, mas é que o fato é que a meditação, ela não é sentar e não pensar em nada, porque a nossa mente, ela foi feita para pensar. Então, inclusive quando a gente fala, não, agora eu não vou pensar em nada, é agora que tu vai pensar em todas as coisas que tu tem para fazer. Então, começar às vezes na meditação com esses exercícios de mindfulness é o melhor caminho. E a costura pode ser super um deles, né? Costurar, bordar, como a Elisa falou, né? Enfim. Então, pode ser super um processo meditativo, assim, sem chamar de meditação, né? Então, a gente vai para o nosso último quadro do VidaCast, que chama Recomendações da Alma. E aí, eu vou pedir para a Elisa indicar um filme ou uma série. Pois é. Pergunta difícil, porque eu não vejo TV. Há muitos anos eu não assisto TV. Pra não dizer assim, eu não assisto. Às vezes eu sento com as crianças ali, vamos ver um filminho. Mas daí é uma coisa que eu tô ali pra, sabe, em programinha em família. Daí, mas acabo dormindo, né? Mas eu não tenho nada pra indicar. Tá bom.
Ela até me comentou, eu falei, tudo bem, né? Assim, nem sempre precisamos. Às vezes é bom a gente ver a realidade das outras pessoas também, né? Tem gente que isso não faz diferença. Eu moraria tranquilamente numa casa sem nenhuma TV. Que ótimo. Eu acho que a TV, às vezes, ela nos atrapalha em algumas coisas mesmo. Mas, então, eu vou indicar. Eu vou indicar um filme que não é, assim, sobre empreendedorismo especificamente. Mas ele fala muito sobre a maternidade e sobre algumas mulheres empreendedoras junto com a maternidade. Que o nome dele é um filme até mais antigo, assim. O nome dele é O Que Esperar Quando Você Está Esperando. Então, mostra várias mães, que até elas são conhecidas, assim, e os pais juntos. Tem umas cenas muito boas eles com as crianças caminhando e conversando, um diálogo muito engraçado. Mas mostra várias realidades de várias mães, né? Uma empreende de um jeito, a outra não empreende, mas, sei lá, se cuida mais, assim, da aparência. Então, assim, fala um pouco desse mundo da maternidade e do empreendedorismo de uma certa maneira. Então, vou indicar esse filme, vou deixar na descrição do nosso episódio. E aí, uma dica de livro, eu sei que tu tem. Livro, sim. Eu vou indicar um livro que ajuda muito a gente a tirar esse peso da maternidade e esse peso de ser mulher, que é o Comunicação Energética da Feminilidade. Ele é da autora Adriana Junqueira. E, assim, ó, eu tô vivendo ele hoje, sabe? Tudo que ele falou ali, eu tô colocando realmente em prática e tá me ajudando muito. Até na forma de pensar que, a gente não tem que dar conta, né? Uhum. Essa é a maior pergunta que me fazem, né? Sempre vem. Ai, como dar conta de tudo? Quem disse que a gente precisa dar conta de tudo? Eu não dou conta de tudo, tá? Então, sempre quando sai essa pergunta lá na minha caixinha no Instagram, como você concilia? Primeiro, eu não concilio nada. Escolhendo uma coisa para fazer naquele momento e deixando a outra para depois. É isso. Escolher as prioridades, né? Escolher as prioridades. Sempre vai ficar uma coisa que tu não vai riscar da lista e tá tudo bem. Essa lista vai sempre aumentar, né? E tá tudo certo. Mas esse livro, Comunicação Energética da Feminilidade, anota aí. Procura, tá na Amazon. É um livro bem baratinho, uns R$40, bem acessível. E vale muito a pena, até pra gente tirar, assim, esse peso de... eu tenho que fazer as coisas. Tenho. Não tem que nada. Eu vou deixar no link da descrição. A Adri é uma amiga nossa também, autora desse livro. Nós vamos mandar esse episódio pra ela assistir, né? E eu quero indicar, então, um livro de uma mulher que eu gosto muito, que é a Lua Barros. O nome do livro é Eu Não Nasci Mãe. Então, a Lua, ela traz muitas reflexões pra gente pensar, né, e refletir sobre a nossa forma de maternar. E também traz muitas questões, assim, da gente como filhas e como filhos, né? Assim, da gente olhar também um pouco pra lá. Porque muitas vezes eu acho que hoje em dia, até a gente falou, eu tive um episódio aqui sobre educação parental. Às vezes a gente quer educar os nossos filhos de um jeito que talvez a gente não tenha recebido, mudar, né? Transformar algumas coisas. E aí é difícil porque a gente não recebeu aquilo e a gente não sabe como fazer. E eu acho que no empreendedorismo acontece muitas vezes isso. A gente quer fazer, mas a gente não sabe muito como fazer, porque a gente nunca fez. Então, na maternidade acontece muito isso. E a Lua, ela traz muitas reflexões pra gente olhar, assim, pra nossa história, pras nossas questões como filhas primeiro, pra depois educar e trazer essa educação pros filhos, né? Ela fala muito da educação consciente, do respeito e tal. Então, esse livro, gosto muito dele, vou deixar na descrição do episódio. E aí, antes da gente finalizar, que eu sempre finalizo com um trechinho de leitura, fala os teus contatos, os teus produtos, como é que as pessoas podem te encontrar, fazer as tuas aulas. Tudo tá como Ninja da Costura. Já vai lá, já que estamos aqui no YouTube, já vai aqui, procura Ninja da Costura, já te inscreve. Tem aula desde o básico, assim, quero aprender a pregar um botão. Tem aqui no canal. Instagram Ninja da Costura, Facebook também, é tudo assim. E só chamar e venha ser minha aluna. Ótimo, então. E o meu eu já falei no início do programa, mas eu vou falar de novo para quem quiser ter uma vida mais equilibrada, ter momentos de pausa, se estiver se sentindo muito estressada, muito cansada, vem fazer uma aula. O Refúgio Materno é uma experiência que eu bolei para as mulheres, uma manhã, para as mulheres se encontrarem com elas mesmas e com outras mulheres, para elas terem esse momento de pausa, de descanso consciente, que muitas vezes na maternidade a gente não tem esse tempo. Então eu tenho um programa online, eu tenho o Refúgio Materno, que eu faço algumas vezes em Florianópolis, outras na Praia do Rosa, que é onde eu tenho
meu espaço. E eu já fiz aqui em Porto Alegre, que foi onde a Elisa foi. Tô louca pela próxima. E o próximo, e eu vou ter um retiro em maio, lá em Garopaba, onde daí sim vai ser um final de semana inteiro, de sexta a domingo, para as mães terem um momento de descanso, um momento só delas, muito precioso. Então, se você quiser participar, eu vou deixar as informações aqui também no link do episódio. E eu vou terminar, então, com a reflexão desse livro da Lua, que fala: ter filhos é perder o controle e habitar terras desconhecidas. A cada fase ou etapa, vamos encontrar pedaços novos da gente, mostrados nos espelhos que as crianças carregam. Espelhos que refletem nossa alma e nos revelam de maneiras que nem sempre gostamos de enxergar. Estar no presente é abrir mão das projeções e ser capaz de escolher pausar. Ai, que bonito. Então é isso! Muito obrigada, Jana, Adorei. pelo convite. Eu também. Dá um tchauzinho lá na câmera do meio. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.